Estresse. Estado de perturbação causado por um conjunto de reações do organismo humano na busca da adaptação à agressão de ordem física, psíquica e etc. Olá papai, olá mamãe. Se você é uma dessas pessoas que são muito competitivas e você acha que o estresse só é para nós, pais e mães, você está enganado. Os nossos filhos também sofrem estresse e é isso que eu quero passar no vídeo de hoje, o estresse nas crianças. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Nilton Orientas e seja bem-vindo e bem-vinda ao Papai Mamãe Ensina. Olá papai, olá mamãe. Eu estive pesquisando na internet e alguns sites bem legais explicam, né, sobre estresse nas crianças e também tem muitos livros, né, que falam, né, sobre estresse. Às vezes passam desapercebidos por nós pais, nós mães, e eu quero estar falando com vocês as causas, os sintomas e algumas soluções que a gente pode ajudar para que os nossos filhos passem por essa fase do estresse. Ao longo da vida a gente passa diversas vezes por alguns estresses e a gente consegue passar. Algumas pessoas deixam isso de lado e acaba se agravando. Bom, para começar eu quero falar sobre um artigo que eu li do Grupo Globo, né? Acho que é a revista Crescer, eu não sei direito, eu só vi na internet. O artigo é do dia 8 de setembro de 2015. Eu acho que ainda vale para hoje, mas eu estava lendo alguns sintomas, eu entendo e eu vejo ainda hoje, né? Então eu acho que ainda é válido. As pesquisas foram feitas nessa data em 432 países e ela fez duas perguntas basicamente, né? Que é a de nível, qual é o estresse seu de nível 1 até 10 e se você considera seu filho como estressado ou também nivelar, né, de 1 a 10. Foi isso que eu entendi, tá? Se vocês quiserem pesquisar, só é procurar lá, Crescer Globo e colocar essa data, 8/9 de 2015. Bom, um a cada 5 adultos acham que eles estão no nível de estresse 10. E outra coisa, 57% eles consideram que estão com um nível maior do que 7. Então, quer dizer, eles já consideram um nível bem elevado. E 60% acreditam que o nível dos seus filhos é menor do que 4. E eu acho que eles fizeram algumas perguntas ali, né? E desculpa a interpretação de texto minha, né? Que eu li também e li vários outros artigos, mas mais ou menos eu copiei, tá? Então, em 72%, eles colocaram assim, 72% apresentam sintomas de estresse através de alguns sintomas, assim como dores de cabeça, dores de estômago, choro elevado. E isso os pais contaram durante as entrevistas e eu creio que o entrevistador entendeu que os filhos também estão com estresse, né? E os pais achavam que não, que o nível estava abaixo de 4. Então eles tinham um sintoma de estresse e que se os pais não tomam cuidado, pode ser que piorem. Outras coisas que eu vi que eu achei interessante são as causas. Que eu vi que eu bate muito com as coisas que eu penso, foi muito interessante. As causas são violência, competitividade, o consumo e a sexualidade. Eu achei muito interessante essa causa que foi levantada, que é as causas que foram desapercebidas por nós pais. Eu achei muito interessante. Pais com problemas não percebem os problemas dos próprios filhos. Por exemplo, a gente está numa fase de... Muitos pais passam por fase de divórcio, né? Ou estão em briga, estão com algum litígio com seus cônjuges e não olham para os seus filhos, o que eles estão passando, porque eles estão com os próprios problemas. Às vezes também problema no emprego, acaba chegando em casa, não conta para os filhos, isso passa para eles. Então o filho absorve muito essas coisas e acaba tendo esses sintomas de estresse, acaba tendo estresse. E outra causa também são que conforme a competitividade que eu falei na causa anterior, ele também está trazendo muitas atividades extracurriculares. A gente quer que os nossos filhos sejam os melhores, a gente quer que eles sejam mais capacitados naquilo que eles quiserem fazer. Então a gente coloca muitas atividades extracurriculares e a gente exige que eles sejam os primeiros. Eu, pelo menos, quando eu falo para minha filha, filha, se você vai fazer, coloca 100% do seu foco e vai lá e faz, filha. Faz com vontade mesmo. Se você quer ganhar, vai lá e tenta até você conseguir.
Então a gente exige isso dos nossos filhos e acaba elevando o nível do estresse deles, né? Bom, e algumas soluções que colocaram ali que eu achei muito interessante também, é a interação dos pais com os filhos na hora do lazer. Por exemplo, a gente muitas vezes a gente coloca na nossa cabeça, ah, eu tô levando nossos filhos no parque, ah, eu tô saindo para andar de bicicleta com eles. Mas às vezes a gente está fazendo tudo isso e a gente leva os nossos filhos a fazerem tudo isso, mas a gente não para, não conversa com eles, só faz. Leva ele no parque, abre, filho, brinca sozinho, se diverte, vai lá, vai lá, vai lá. Você não pega, brinca de pega-pega, você não brinca de esconde-esconde, não brinca de bola, não faz nada com seus filhos, só deixa ele lá no parquinho. Isso daí também não é muito legal, porque a interação com seus filhos, aquele entendimento que seu filho quer ter de você e ele contar as coisas para você acaba não acontecendo porque você não está dando essa proximidade, você não está deixando ele chegar perto de você. Você só está levando ele para achando que ele está tendo sua hora de lazer, mas o que na verdade ele quer é ter mais contato com o pai e com a mãe. Outra coisa são lidar com as emoções. A gente passa por muitas alegrias, durante muitos momentos de alegria, muitos momentos de tristeza e muitos momentos estressantes. Se a gente consegue lidar com essas coisas, a gente tem que passar para os nossos filhos como eles passarem também por essas situações, esses momentos difíceis, né? Então, se a gente não ensina eles a lidarem com essas emoções, eles podem misturar, né? Às vezes ele acha que uma brincadeira que ele acha que é muito engraçada, ele pode partir para agressão e acaba atrapalhando esse entender dele, o que é alegre com bom e o que é alegre para ele que seja mal para o futuro dele. Então tem muitas coisas que vai confundir na cabeça dele. Se você conseguir lidar com a situação, você explicar o que é aquele momento alegre, como ele se expressar no momento triste, se ele está triste com alguma coisa, você chegar próximo a ele, deixar ele explicar as coisas, você escutá-lo, você tentar entender. Isso é muito legal de você estar fazendo. Então você vai estar ensinando ele a lidar com essas situações. Você falando para ele, filho, esse momento é triste para você é normal, filho. Conta para o papai, conta para a mamãe. Nos explica para que a gente possa auxiliar você a entender o que você está passando, beleza? Bom, e essa é uma situação bem legal que eu achei desse artigo. Outra coisa é identificar a origem para que você possa mudar. Bom, isso daí é uma coisa muito importante que eu sempre tenho pregado aqui no canal, que você tem que estar sempre atento às mudanças do seu filho. Então você vai ter que, vamos dizer que você tem uma rotina diária e você casa, trabalho, você chega em casa, já vai para sua rede social, você vai descansar, vai jantar, vai fazer alguma coisa e não tem contato com seu filho. E às vezes essa falta de contato está atrapalhando você do seu filho se expressar com você, ele está tendo problemas na escola. Então isso eu tenho sempre pregado que você, quando tem a oportunidade de escutar o seu filho, as coisas que estão acontecendo, se adapte à vida dele. Se você se ele está tendo algum problema, olhe o que ele está fazendo, faça uma nova rotina para ele, vamos tentar ajudá-lo cada vez mais. E ajudando ele, a gente vai estar se ajudando, porque eu creio que todo pai e toda mãe quer a felicidade do filho. Então, quando você vê seu filho e sua filha feliz, pelo menos é assim comigo, eu me sinto muito bem, eu vou trabalhar muito bem. Então, cada vez mais, se você melhorar a vida do seu filho, você vai estar melhorando a sua também. Então, preste atenção muito nisso, que é muito legal você estar fazendo isso, beleza? Bom, uma coisa que não estava lá, que eu resolvi colocar, é você estar conversando sobre os seus problemas e os problemas deles também. Às vezes você está passando por algum problema, você está bravo, você está chateado, e ele está vendo aquilo ali. E ele está tentando se aproximar, às vezes ele faz uma brincadeira sem graça, que você não gosta, já faça, já dá aquela bronca. Você explica para ele, fala, filho, o papai está assim, está triste, assim, 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 porque aconteceu isso no meu serviço. Aconteceu alguma coisa na rota que eu estava andando, por exemplo, eu bati o carro, e aquela dor de cabeça, vou ter que gastar dinheiro que não estava previsto no meu orçamento. Então todas as coisas que são adversas, que não acontecem normalmente, você acaba ficando estressado e você chega em casa e você não conversa com ele sobre isso ou com ela sobre isso, né? Então quanto mais você conversar com eles, você ensinar que você também está ali
conversar com ele, se expressar, você vai estar mostrando que os sentimentos são para serem expressados, para serem mostrados, tanto de alegria como de tristeza. E quando chegar a vez dele, ele vai se sentir também naquele. É como você ter um amigo, vamos dizer assim, né? Assim, amigo da mesma idade, ter um amigo próximo. Você está contando coisas que acontecem na sua vida. Você contar para o seu filho, para sua filha, ele também vai contar. Isso é uma reciprocidade. Então, quando você mostra o seu lado sensível, a sensibilidade dele também vai aparecer para você, a sensibilidade dela. Então, tudo aquele contato, aquela intimidade grande vai começar a aumentar cada vez mais quando você conta as coisas para os seus filhos, beleza? Bom, agora eu quero falar um pouco sobre a minha opinião, né, das coisas que acontecem, né, que eu vejo, que eu acho muito importante da gente estar vendo o que a gente tem que estar tentando ver cada vez mais em relação aos nossos filhos. O que eu mais vejo, assim, que eu vejo, que eu leio e as reportagens, as coisas que eu assisto dentro da internet, são as adaptações e as mudanças. Muitas coisas que acontecem que acabam causando vários problemas, inclusive o estresse, são, na maioria das vezes, as causas são as formas de se adaptarem, as mudanças que acontecem tanto na vida dos filhos quanto nas nossas vidas de pai e de mãe. Como assim, você me pergunta? Bom, na, quando acontecem as mudanças, por exemplo, a gente muda de uma cidade para outra, de um país para outro, os nossos filhos têm aquela coisa na cabeça que fica presa àquilo que eles estavam vivendo, porque não foram eles que se decidiram mudar. E fomos nós, pais, que às vezes necessário por causa da financeira, a gente vai ganhar mais em outro lugar, então a gente resolve mudar. E quando a gente muda, toda aquela coisa que era bom para ele, por exemplo, ele tinha aquele tio legal, ele tinha aquele amigo legal de bairro, ele tinha todas essas coisas boas que ele tem de lembranças boas são daquele lugar antigo. Então, quando você vai para um lugar novo, tudo novo, você chega lá, você vai ter que começar tudo do zero. Então, a cabeça da criança demora para assimilar. Então, a primeira coisa que vai vir é aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de ódio. Ele vai querer descontar em você. Então, o estresse dele vai estar bastante elevado. Então, todas as coisas que eu vejo, na maioria das vezes, são em relação às adaptações e às mudanças na vida dos nossos filhos. E é isso que a gente tem que estar sempre atento. Eu vejo cada vez mais, graças a Deus eu vejo isso, que nós pais estamos cada vez mais preocupados com isso. Eu que moro aqui no Japão, eu vejo muitos pais que vêm aqui para o Japão já prestando atenção nisso. Quando trazem os filhos, já vem conversando antes, já vem explicando para eles, mostrando o que é o Japão. Isso é bastante bacana. Quando chega aqui também, já não coloca direto na escola, assim, já que dá aquele conflito, né, de línguas, assim, a gente chega num país diferente, a criança principalmente não sabe falar nada, não sabe explicar, já tinha só contato com o pai, com a mãe, com os amiguinhos que ele tinha lá no Brasil. Então, quando ele chega aqui, a mãe já fica um pouco mais de tempo, a mãe já pega para a maioria das mães, tá? Não são todas, mas eu vejo a maioria das mães em casa, quando o filho tem algum problema, ela já tá ali pronta para ir na escola resolver junto com eles. Então isso eu acho muito importante e cada vez mais isso está acontecendo. Mas ainda tem aqueles problemas que nós pais e nós mães ainda não estamos vendo. Muitas causas dos problemas que já aconteciam muito antigamente e que ainda acontece hoje são em caso de divórcio, caso de caso em que os pais se separam e por problemas, principalmente de litígio, você fica tão preocupado, aonde que eu vou morar, como que vai ficar a minha situação, que você acaba esquecendo do seu filho. Você acaba esquecendo de perguntar para ele como ele está se sentindo. Ou então você sentar com ele e conversar, ó, papai e mamãe vai se separar, mas sua vida vai continuar assim, 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 ou o papai e a mamãe vai continuar, o papai vai continuar vindo em casa, ou a mamãe vai continuar vindo em casa, dependendo de quem for ficar com a criança, né? Então tudo isso acaba tendo esses problemas assim na cabeça da criança. E quanto mais atenta nós tivermos, então a gente tem que estar sempre conversando sobre os nossos problemas. Por isso que eu falei, né? A gente sempre tá conversando com os nossos problemas. Quando as crianças vê que você está brigando na frente do seu cônjuge, você logo em seguida explica, ó, papai estava bravo por isso e isso com a mamãe. Ou a mamãe estava brava com o papai por causa disso e disso e disso. Então sempre esteja explicando para ele o que está acontecendo, por que vocês estão brigando, porque às vezes causa confusão e eles acabam
aguardando muito para eles, porque às vezes eles ficam naquela situação, ah, eu vou pro lado do papai, eu vou pro lado da mamãe. Então, é sempre isso que acontece e é muitos casos de estresse nas crianças que passam desapercebido. A gente acha que nós, como adultos, nós que temos estresse, os nossos filhos não têm estresse, nossos filhos sempre estão só brincando, querendo brincar, mas eles estão desenvolvendo cada vez mais. E isso eu estou vendo. E outra coisa que eu quero colocar também, que causa bastante estresse, no meu modo de entender, é que as crianças já nascem no modo competitivo. Como assim ela já nasce no modo competitivo? No nosso mundo de hoje, na minha época já tinha isso, mas hoje em dia eu vejo cada vez mais, principalmente com a interação com a internet, a competitividade está muito grande. Antigamente, quando você ia fazer um vestibular, por exemplo, a concorrência era bem menor. Hoje, para você fazer uma concorrência numa faculdade boa, nossa, como para você passar é muito complicado na minha época também, quando você ia fazer, se você já fizesse uma língua, por exemplo, em inglês, você já era um patamar maior. Na época do meu pai, da minha mãe, se você já era formado em medicina ou fizesse direito, você já estava um patamar grande, então você não precisava ter uma língua. Aí na minha época já tinha esse acréscimo da língua. Hoje você tem que ter pelo menos umas 3, 4 línguas para você se diferenciar. E você também ter um esporte, você ser uma pessoa bem fisicamente. Então tudo isso ajuda para que eleve o nível de estresse dos nossos filhos, essa competitividade que está tendo cada vez mais e a gente não está sabendo lidar com isso. A gente tem que estar atento, a gente está exigindo dos nossos filhos para que eles sejam melhores, sim, mas a gente também tem que ver como que a gente faz para lidar com a situação. Uma das coisas que eu vejo, que eu acho uma solução bem legal, igual o que eu falei anteriormente, a gente está sempre atento, conversando com os nossos filhos, e naquele momento que a gente não tem nada para fazer, a gente pega, leva ele, vamos ali, filha, vamos no parque brincar, vamos aqui no fundo de casa jogar uma bolinha, brinca de vôlei, brinca de basquete, ao mesmo tempo já conversa, já para, fala, filho, vamos dar um intervalinho, senta com ele, toma um suquinho, toma uma aguinha, já bate papinho. Essa interação 100% de foco dos seus filhos vai te ajudar muito nessa fase que seus filhos tiverem, e você vai estar detectando se ele está estressado. Esses problemas futuros que poderiam aparecer, talvez não apareçam. E se aparecer, vão aparecer de nível bem menor, e você vai conseguir lidar com a situação junto com seu filho e com sua filha. Não é só você, meu filho está estressado, já leva no médico, o que a maioria das coisas acontecia. Às vezes a gente não detectava que o filho, nós achávamos que nosso filho estava doente por qualquer outra coisa, então a gente achava que dor de barriga, dor de cabeça, é tudo físico. Então a gente levava no médico, ele receitava os medicamentos, aí o médico às vezes falava, você tem que consultar um psicólogo para que ele possa ver, né, o que está acontecendo. Talvez os remédios não estão fazendo efeito por causa disso, disso e disso. Você não acreditava e já ia no outro médico para tentar resolver, porque você achava que era um problema físico. E, na verdade, é um problema aqui. Então, primeiro tem que começar de nós, pai e mãe, a mudar a nossa mentalidade. Como que a gente faz isso? A gente tem que estar atento. A gente tem que lembrar que se a gente tem esses problemas, os nossos filhos poderão ter também. Então você pega e olhe para o seu filho, sintoma de dor de barriga, dor de cabeça, diarreia, ele está mudando o comportamento, ele não está querendo fazer mais aquelas coisas que ele gostava antes, os amigos dele estão cada vez mais afastados dele. Então essas mudanças a gente tem que estar sempre atento para que o estresse dele não se eleve, beleza? Bom, era isso que eu queria passar nesse vídeo. Se faltar alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Eu vou estar fazendo uma matéria maior sobre isso, explicando mais sobre esse estresse. Eu estou lendo cada vez mais porque eu achei interessante e também eu sempre estou atento, né, conversando com as minhas filhas, passando as coisas para elas, apesar delas serem pequenas, mas eu estou sempre escutando. Uma coisa muito importante para você pai e você mãe, esteja sempre escutando seu filho, sua filha. Você vai ver que é muito engraçado. Você vai descobrir que às vezes coisas muito sérias acontecem com eles, a gente não percebe. Então é muito legal você estar escutando seu filho e prestando atenção. Bom, e essa era a maior dica que eu queria passar para vocês. Diante de todos os problemas, de todas as circunstâncias que acontecerem na vida do seu filho,
é com você. Basta você estar prestando atenção no seu filho, escutando, tentando ajudá-lo, sem que você tenha que procurar um médico, um psiquiatra. Primeiro tente você. Depois, se você não estiver dando conta, leve para alguém que seja responsável, alguém que seja estudado no assunto para que possa resolver. Beleza? E era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostarem, tiver alguma crítica, dúvida ou somente um comentário, deixa aqui embaixo. E assim que puder, estarei te respondendo. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo e tchau!